E aí galera, beleza? Então vamos lá, segue o coreto, né? Agora nós vamos falar da porcentagem, né? O símbolozinho da porcentagem. O que é a porcentagem? É alguma coisa que foi dividida em 100 partes e dessas 100 partes você vai considerar apenas algumas dessas 100 partes, ok? Existem existem várias formas de você resolver uma situação que envolva porcentagem. Talvez a mais usual seja a regra de 3, tá? Mas aqui eu não vou resolver nenhuma das situações que eu vou passar usando a regra de 3. A gente vai utilizar alguns outros artifícios que nos permitem calcular as porcentagens, talvez de uma forma um pouco mais prática, tá? Talvez alguns de vocês já devam utilizar aquela calculadora financeira HP12C, então aquela é extremamente mais prática e mais direta no cálculo de porcentagem, mas se você não tem a habilidade suficiente para mexer na calculadora daquela lá, não tem problema. A outra calculadora vai fazer o mesmo processo sem problema algum, tá bom? Então vamos lá. A porcentagem, nós temos duas formas de trabalhar com ela. Vamos colocar, por exemplo, aqui 2%. Isso aqui eu posso escrever na forma de fração, 2 sobre 100, ou 2 dividido por 100 dá 0,02. Ou você usa o conceito da fração, ou você usa o princípio multiplicativo que a gente chama. E eu particularmente uso sempre o princípio multiplicativo para calcular as porcentagens, tá? É muito mais prático e muito mais rápido. Ele adianta o serviço, vamos dizer assim, ok? Então só para aquecer os motores aqui, 32% de 400. Então você pode fazer o quê? Esse cara aqui, 32%, se você pegar o 32 e dividir por 100, vai ficar 0,32 vezes 400. Então usa o princípio multiplicativo. 6,7%. Então vai ficar 0,067 vezes 930. Então é só pegar esse cara aqui e dividir pelo 100. E você vai ter o princípio multiplicativo ali. Tá? E aqui vai ficar 0,146 vezes 280. Aí o que você faz? Calculatriz. Então vai ficar lá, 0,32 vezes 400. Então a primeira continha ali, ó, dá então, 32% de 400 equivale a 128. A segunda continha ali, 6,7% de 930. Então 0,067 vezes 930 dá 62,31. Professor, mas tem a porcentagem na calculadora. Na calculadora científica nós temos um problema. Eu preciso apertar a segunda função e o sinal de igual aqui, tá? Para definir a porcentagem. Então, eu acho muito mais prático usar o princípio multiplicativo do que esse processo aqui. Senão você tem que fazer 400 vezes 32, segunda função, igual. Tá? Talvez você, em algum momento, você pode esquecer de apertar a segunda função e o igual, vai multiplicar por 32, enfim, tá? Mas isso aí vai de cada um, tá? Eu não estou, vamos dizer assim, inventando a roda, né? Então a gente só está mostrando algumas outras possibilidades que a gente tem para calcular a porcentagem. Mas assim, professor, eu uso sempre a regra de 3. Professor, eu uso sempre a calculadora financeira. Eu uso... Veja, é indiferente, tá? Qualquer uma das circunstâncias vai chegar no mesmo lugar, vai chegar no mesmo propósito, ok? E a última informação ali, 14,6% de 280. Então, fazendo a multiplicação ali, 0,146 vezes 280, dá 40,88. Então, veja, no princípio multiplicativo ali, a gente faz a multiplicação e o resultado é direto, tá? Então, na dúvida, o que você faz? Você pega esse cara aqui e divide por 100, para você saber qual que é o
princípio multiplicativo que você vai utilizar, ok? Então aqui é só para, digamos assim, dar aquela aquecida na informação, beleza? Outro exemplo que é bem constante dentro do contexto da porcentagem é o conceito de desconto e acréscimo, tá? O que é o desconto? É um valor que você vai tirar do principal. Aqui ficou parecendo um H, né? E o que é um acréscimo? Você vai somar ao principal. Tá? O principal, o capital, o valor presente, enfim, dentro da matemática financeira, essas situações aqui tem várias denominações, tá? Então você pode ter aqui, então vamos supor que você tenha lá R$ 2.180, vai dar um desconto de 18%. Então o que você vai fazer? Você vai tirar 18% do 2.180. Eu vou mostrar duas possibilidades aqui que você tem. Claro, a regra de 3 ainda é um artifício para você trabalhar com desconto e acréscimo também, tá? Mas eu vou mostrar duas possibilidades que você tem que talvez agilize um pouco mais o processo aí, tá bom? Então vamos lá, desconto de 18%. Então vou fazer assim, então, 18% equivale a 0,18. Aí vou fazer 2.180 vezes 0,18. Então 2.180 vezes 0,18, isso aqui dá 392,4. Então vou colocar aqui embaixo. 392,4. O que nós vamos fazer agora? Como é um desconto, eu vou pegar o 2.180 e vou tirar esse cara aqui. Tá? Então 2.180 menos 392,4. 2.180 menos 392,4. Isso aqui vai dar 1.787,60 centavos. Muito bem. Então veja que eu precisei fazer duas contas, uma multiplicação e uma subtração. Não que o outro processo a gente não tenha que fazer duas contas também, mas talvez seja um pouco mais prático. Tá? De que maneira? Esse cara aqui representa o 100%. Certo? Então o que eu vou fazer? 100% menos 18%. Quanto que é 100 menos 18? É 82. Ou seja, esse produto aqui, que teoricamente custa 100% do valor dele, vai ser cobrado apenas 82% do valor. Então eu posso fazer a continha de forma mais direta. 2.180 vezes 0,82. Então 2.180 vezes 0,82 já sai direto nesse resultado aqui, ó. 1.787,60. Ou seja, você dá o desconto direto em cima da porcentagem. Então você tira os 18% do 100% e utiliza o princípio multiplicativo aqui. Tá? Então você tem duas possibilidades. Ou faz a multiplicação e depois subtrai o resultado que você vai ter de desconto, ou faz o desconto em cima da porcentagem direta. Tá? Esse outro aqui, no acréscimo, é o mesmo princípio. Então vamos pensar assim, um acréscimo de 11,2%. Então vou fazer o 100% mais 11,2%. Por quê? Porque eu estou acrescentando ao principal aqui 11,2%. Então aqui vai ficar 111,2%. Se você dividir esse cara aqui por 100, vai ficar 1,112. Então, esse é o princípio multiplicativo. Você pode ver, ó, 11,2 aqui, ó, que é esse valor aqui. Então, é o 100% mais 11,2%. Aí você vai fazer lá o quê? 2.180 vezes 1,112. Tá? Então, 2.180 vezes 1,112 dá 2.424,16.
Tá? Então, ou você utiliza o princípio tradicional, você multiplica pelo percentual e depois subtrai. Mesma coisa você poderia fazer ali, multiplica pelo percentual, só que daí soma, ao invés de subtrair, né, já que você vai fazer um acréscimo. Ou você faz o quê? Tanto o desconto quanto o acréscimo em cima do percentual já, em cima da porcentagem. Tá? Talvez fica mais prático você fazer esse processo aí, porque você vai diminuir o tempo de trabalho. Beleza? Então aqui é só para dar uma aquecida no motor aí. Eu já volto a resolver outros exemplos com vocês, tá? Vamos lá então. Continuando aqui, ó. Uma outra situação que envolve as porcentagens, tá? Então diz aqui, o quadro mostra a porcentagem de cada ingrediente de uma ração para ovinhos, tá? Ovinhos são aqueles bichos que botam ovo, certo? Está louco, professor? São as ovelhas, né? Mais precisamente, né? As cabras e os cabritos fazem parte dos caprinos, né? Muito bem. Esses bichos que botam ovo são os galináceos, né, professor? Muito bem. Então aqui, o feno de alfafa 36%, milho 35%, farelo de algodão 28% e calcário calcita 1%. Duas perguntas ali. Então, no preparo de 450 kg de ração, quantos quilogramas de milho são necessários? Então veja, eu tenho ali o total da ração que eu vou preparar, que são 450 quilogramas. Nesses 450 quilogramas eu tenho todos esses produtos aqui, todos esses ingredientes aqui, certo? Eu quero saber especificamente milho. Quantos quilogramas de milho foram utilizados no preparo dos 450 gramas de ração? Conta simples, né? Então 35% vai fazer o quê? 450 vezes 0,35. E direto, tá? Ou só vai fazer uma regra de 3. Pode fazer, filho. Então 450 vezes 0,35, isso aqui vai dar 157,5 quilogramas, tá? Então, de milho foram utilizados 157,5 quilogramas apenas e fim de conversa, tá? De feno, por exemplo, foi um valor muito próximo desse, porque o percentual aqui, a diferença é de 1% apenas, tá? Beleza, o item A é só isso daqui, sem problemas. Item B. Supondo que foram utilizados 240 kg de feno, quantos quilogramas de farelo de algodão são necessários? Então veja a diferença dessa informação para essa informação. Por quê? Na informação A, ele dizia aqui que foram produzidos, preparados 450 kg de ração. Ou seja, eu tinha o total de ração que foi preparado. Muito bem. No item B, ele não diz qual é o total de ração que foi preparado. Certo? Eu preciso saber o quê? Qual foi o total de ração que foi preparado, para daí descobrir quantos quilogramas de algodão foram utilizados. Tá? Então ele diz o seguinte, foram utilizados 240 quilogramas de feno. E o feno representa o quê? 36% da composição da ração. Então eu tenho que levar em consideração o quê? Que esta informação aqui, essa quantidade de feno, corresponde a 36%. Agora vamos pensar o seguinte. Ó. Quando eu tenho um total e quero saber apenas uma parte desse total, eu uso a multiplicação. Certo? Ali eu tenho uma parte e quero saber o total. Ou seja, essa informação é como se eu tivesse esse cara aqui e eu tenho que descobrir esse daqui. Aí vamos pensar o seguinte. Para eu chegar aqui, eu multipliquei. Esse vezes esse, deu esse aqui. Se eu quiser fazer a prova real, vamos dizer assim, daqui para chegar aqui, qual continha que eu tenho que fazer? Se para cá eu multipliquei, ao contrário, eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão. E é ali que eu vou fazer esse princípio. Tá?
Então, quando eu pegar essa quantidade aqui, que foi utilizada de feno, e dividir pelos 36%, eu vou achar o total de ração que foi produzido, tá? Eu vou transformar o 36 em número decimal, tá? Então, 240 dividido por 0,36. Então, aqui eu multipliquei porque eu tinha um total e queria saber uma parte. Aqui eu tenho uma parte e quero saber o total, tá? 240 dividido por 0,36. Dá 666,67 quilogramas. Isso aqui é o que? É o total da ração que foi produzida, tá? Foi produzida lá, né? Certo? Professor, mas por que deu um número maior do que o 240? Porque você está fazendo a divisão por um valor que é menor do que 1. Então, quando você faz a divisão de qualquer número por outro que esteja entre 0 e 1, a resposta dele sempre vai ser maior, tá? Se você, por um acaso, fizer uma divisão dessa aí algum dia e der menor, tá errado, tá? Não pode. Beleza, então eu já sei que foi produzido essa quantidade de ração, esse total aqui. Aí ele pede assim, quantos quilogramas, só falta um pingo aqui, né? Quantos quilogramas de farelo de algodão são necessários? O farelo de algodão são quanto? 28%. Aí eu vou calcular. 666,67 vezes 0,28. Tá? Então, 666,67 vezes 0,28. Dá 186,67. Então, veja que nós vamos fazer duas contas ali. Por quê? Porque eu precisava descobrir qual foi o total de ração que foi produzida, para daí descobrir quantos quilogramas de farelo de algodão foram utilizados. Beleza? Aqui eu tinha um total e quis saber uma parte, multiplicação direta. Aqui eu tinha uma parte e quis saber o total, divisão. Tá? Então isso você tem que levar em consideração, esse processo todo aí. Tá bom? Eu já volto a resolver mais um ou dois exercícios que falam sobre as porcentagens e acho que daí já está de bom tamanho. Beleza? Já eu volto então. Então vamos lá. Então acho que esse aqui é o último exemplo que eu vou fazer de porcentagem. Ele já é um pouco mais completo a situação aí, vai envolver um monte de situações, de informações, tá? E vai ajudar bastante vocês aí na sequência, ok? Olha, o produtor comprou um lote de 150 ovelhas pagando R$ 480 por cabeça. Como fez o pagamento à vista, deram-lhe um desconto de 8,5%. Separou 25 e o restante vendeu ao preço de 550 cada uma. Nessa transação ele ganhou ou perdeu? Quanto? Resposta em reais e em porcentagem. Então vamos partir do preço do começo do problema ali. Então a compra. Então ele fez o quê? É 150 vezes 480. Ok? Então vamos lá. 150 vezes 480. Dá 72 mil. Tá? Então isso aqui era o valor que ele pagaria no lote todo ali. Só que ele teve um desconto de 8,5%. Então o que eu vou fazer? Vou fazer 100 menos 8,5. Dá 91,5%. Então 72 mil vezes 0,915. Tá? Esse aqui é o valor que ele vai pagar. Então 72 vezes 0,915. Então dá 65.880. Certo? Então isso aqui é quanto ele pagou pelas 150 ovelhas. Muito bem. A venda. Ele separou das 150, 25 para ele. Para consumo, vamos dizer assim. Então ele vendeu, no total, 125 ovelhas. Por quanto? 550 cada uma. Tá? Então vamos lá. 125 vezes 550. Dá 68.750. Então, R$ 68.750. Muito bem. Então, pelos valores que você tem aqui, você já sabe que ele ganhou nessa transação. Certo? Agora, ele quer a resposta. Ele ganhou
em reais e em porcentagem. Então, em reais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou diminuir desse aqui. Então, menos 65.880. Então, ele ganhou R$ 2.870. Muito bem. Agora ele quer saber, por exemplo, em porcentagem, esse cara aqui representa quantos por cento do valor que ele pagou pelas ovelhas. A conta é bastante simples, tá? Então você vai fazer 2.870 dividido por 65.880. E o resultado dessa continha aqui multiplica por 100. E daí você vai ter a porcentagem que ele ganhou, que esse valor representa em relação a esse cara aqui. Então, 2.870 dividido por 65.880 e vezes 100. Então, aqui vai dar 4,36%. Aproximadamente. Então, esse foi o valor que ele ganhou em reais e em porcentagem. Então, veja, a gente calculou o preço da compra com o desconto, deu 65.880. Das 150 ovelhas que ele comprou, vamos tirar 25, então ele vendeu só 125 cabeças, a 550 cada uma. Então o que ele vendeu deu 68.750. Então ele teve um lucro nessa transação entre compra e venda de 2.870. Agora esse 2.870 representa quantos por cento do valor que ele investiu no pagamento dessas ovelhas aí? Então a gente fez a conta bastante simples. Eu peguei o que ele ganhou, dividi pelo preço que ele pagou e multipliquei o resultado por 100 para definir a porcentagem de ganho ali. Tá bom? Então acho que com esses exemplos que que eu passei para vocês aí, vocês já vão ter um bom suporte para trabalhar algumas circunstâncias que envolvam as porcentagens. Beleza? Valeu então, um abraço.